Dia 216, Juízes, capítulo 18. Como foi dito, Israel não tinha rei naquela época. A tribo de Dan estava procurando um lugar onde morar, porque essa tribo não tinha conseguido ainda tomar posse do território que recebera por sorteio sagrado entre as tribos de Israel. Por isso, o povo de Dan escolheu 5 heróis de guerra que representavam todos os grupos da família de Dan, das cidades de Zorá e Estaol, como espiões. A missão deles era espionar e examinar o território que Dan planejava conquistar. Disseram a eles: "Vão examinar a terra." Os espiões chegaram à região montanhosa de Efraim e passaram a noite na casa de Mica. Notando o sotaque do jovem levita, falaram com ele: "Quem o trouxe para cá? O que você está fazendo aqui? Por que veio para cá?" perguntaram. E o jovem falou do trato que tinha feito com Mica e que trabalhava como sacerdote pessoal dele. Então os espiões disseram: "Neste caso, pergunte a Deus se nós vamos ter sucesso nesta missão ou se vamos fracassar." "Vocês podem ir tranquilos", disse o sacerdote. "Tudo ocorrerá bem, porque o Senhor cuidará de vocês." Assim, os 5 homens partiram e foram para a cidade de Laís, onde viram conforme o costume dos sidônios, despreocupados e em paz, e o povo não tinha falta de nada. Não sofriam opressão de ninguém, não tinham contato com os sidônios e não mantinham relações com nenhum outro povo. Quando os espiões voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos perguntaram a eles: "O que vocês descobriram?" Eles disseram: "Não percamos tempo. Vamos ao ataque. Examinamos a terra e vimos que ela é muito boa. Vamos depressa conquistar aquele território. Quando chegarmos lá, vocês verão um povo despreocupado em uma terra vasta, fértil e maravilhosa. Um lugar em que não há falta de nada. Vamos, porque Deus já entregou aquela terra para nós." Então, 600 homens da tribo de Dan, bem armados para a guerra, partiram de Zorá e Estaol. Eles acamparam em Quiriat-Jearim, no território de Judá, lugar que ficou depois conhecido pelo nome de Mané-Dan. Dali subiram a região montanhosa de Efraim e chegaram perto da casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram aos companheiros: Saibam que nunca dessas casas existe um manto sacerdotal. Saiba que numa dessas casas existem um manto sacerdotal, ídolos do lar, uma imagem lavrada e revestida de prata e um ídolo de metal. Vocês já sabem o que devem fazer." Então eles se aproximaram e chegaram até o alojamento do jovem levita na casa de Mica. Perguntaram como ele estava passando, mas os 600 homens de Dan armados para a guerra ficaram do lado de fora da porta. Então os 5 espiões entraram na capela, pegaram a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição. Enquanto fazia isso, o sacerdote ficou parado junto da entrada da porta com 600 homens que estavam armados para a guerra. Quando os homens entraram na casa de Mica e tomaram a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem de fundição, perguntou o sacerdote:
o que vocês estão fazendo? Eles lhes responderam: fique quieto, não diga uma palavra e venha conosco. Seja o nosso pai e sacerdote. Ser sacerdote de uma tribo inteira de Israel não é melhor do que sacerdote de um homem? Então o jovem sacerdote ficou muito contente com isso. Pegou o manto sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem esculpida com prata fundida e partiu com eles. Os homens de Dan colocaram as crianças e os gados e os demais bens na frente do povo e se foram. Quando já estavam longe da casa de Mica, ele e os vizinhos dele se reuniram e alcançaram os homens de Dan. Ao ouvirem os gritos, eles vinham atrás deles, viraram-se e perguntaram a Mica: o que você quer? Por que convocaram este povo? E Mica respondeu: ora, que pergunta! O que significa isso? Vocês fogem levando os deuses que eu mesmo fiz, o meu sacerdote. Não deixaram nada. Como ainda me perguntam o que você quer? Cuidado com a língua, responderam os homens de Dan. Aqui temos homens violentos que, por pouca coisa, podem ficar com raiva e matar você e sua família. Assim, os homens de Dan continuaram a viagem. Quando Mica viu que eles eram mais numerosos e mais fortes, desistiu e voltou para casa. Então, os homens de Dan prosseguiram, levando o que Mica havia feito e o seu sacerdote, e chegaram a Laís, um lugar de um povo pacífico e tranquilo. Com facilidade, pois, os invasores entraram, mataram todos os moradores com suas espadas e incendiaram a cidade. Não havia ninguém que livrasse o povo de Laís, pois estava muito longe dos sidônios e porque não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade estava localizada no vale de Bet-Reob. A tribo de Dan reconstruiu a cidade e habitaram nela, que a partir daí passou a ser chamada de Dan, em homenagem ao pai da tribo, filho de Israel. Antes, porém, o nome da cidade era Laís. A tribo de Dan instalou a imagem que pertencia a Mica e o nomeou Jonatas, filho de Gersom e neto de Manassés, como seu sacerdote, ele e os filhos dele, até a data em que foram levados para o cativeiro. Assim, os ídolos que tinham sido de Mica foram adotados pela tribo de Dan durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Atos, capítulo 22. Irmãos e pais, ouçam-me enquanto apresento a minha defesa. Quando ouviram que ele falava em hebraico, o silêncio foi absoluto. Então Paulo disse: eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia, mas educo aqui em Jerusalém por Gamaliel, a cujo pés prendi a seguir muito cuidadosamente as nossas leis e costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso, honrando a Deus em tudo o que fazia, tal como vocês procuram fazer hoje. E andei perseguindo os seguidores deste caminho até a morte, prendendo e pondo na prisão tanto homens como mulheres. O sumo sacerdote ou qualquer membro do sinédrio podem testemunhar que isso é verdade, pois eu pedi carta deles para seus irmãos em Damasco,
com intenções e permissões para prender e trazer a Jerusalém para ser castigado qualquer seguidor de Cristo que encontrasse. Quando estava na estrada, chegando perto de Damasco, por volta do meio-dia, de repente brilhou ao meu redor uma luz muito forte que vinha do céu, e eu caí no chão, e ouvi uma voz dizer-me: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é, Senhor, que está falando comigo? Perguntei, e ele respondeu: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem você está perseguindo. Os homens que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. E eu perguntei: O que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: Levante-se, entre em Damasco, e lá dirão o que você deve fazer. Eu fiquei cego com a luz intensa e tive que ser levado para Damasco pelos meus companheiros. Ali um homem chamado Ananias, fiel na obediência à lei e muito respeitado por todos os judeus que viviam em Damasco, veio a mim, colocou-se ao meu lado e disse: Irmão Saulo, recupere a visão. E naquela mesma hora eu pude enxergar. Então ele me disse: O Deus dos nossos antepassados escolheu você para saber a vontade dele, para ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você levará a mensagem dele a toda parte, contando o que tem visto e ouvido. E agora, por que demorar? Levante-se e seja batizado e fique limpo dos seus pecados, invocando o seu nome. Um dia depois de minha volta a Jerusalém, enquanto estava orando no templo, eu tive uma visão. Ouvi o Senhor me dizendo: Ande depressa e deixe Jerusalém, porque o povo daqui não aceitará o seu testemunho ao meu respeito. Senhor, eu disse, eles sabem que eu prendia e açoitava em cada sinagoga aqueles que criam no Senhor. E quando derramaram sangue da sua testemunha, Estevão, eu estava lá e concordei, tomando conta das capas que eles colocavam de lado enquanto o apedrejavam. Então o Senhor me disse: Saia de Jerusalém, porque eu o enviarei para muito longe, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até que chegou a esta palavra, e depois gritaram a uma voz: Fora com este sujeito! Matem este homem! Ele não merece viver. Gritavam, atiravam suas capas para cima e jogavam punhados de terra para o ar. Então o comandante pôs Paulo para dentro e mandou que fosse açoitado e interrogado. Ele queria descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando estavam amarrando Paulo para açoitá-lo, ele disse ao centurião que estava ali: A lei permite a vocês açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? O centurião foi ao comandante e perguntou: O que o senhor vai fazer? Este homem é cidadão romano. Com isto, o comandante foi perguntar a Paulo: Diga-me, você é cidadão romano? Sim, de fato eu sou, respondeu Paulo. Eu também sou, disse o comandante, mas isso me custou muito dinheiro. Mas eu sou cidadão por nascimento, disse Paulo. Os soldados que já estavam prontos para interrogá-lo, quando ouviram que Paulo era cidadão romano, saíram rapidamente e o comandante ficou com medo por haver dado ordem para que ele fosse amarrado. O comandante queria descobrir exatamente porque Paulo estava sendo acusado pelos judeus.
Então, no dia seguinte, soldou Paulo e mandou que os sacerdotes principais se reunissem em sessão com todo o sinédrio e fez trazer Paulo à presença deles. Jeremias, capítulo 33. O Senhor voltou a falar com Jeremias, enquanto ele continuava preso junto ao alojamento dos guardas do palácio. Assim diz o Senhor, que fez, formou e firmou a terra. O Senhor é o seu nome. Ele diz o seguinte: fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Vocês derrubaram casas e até palácios dos reis de Judá para reforçar os muros contra as rampas de cerco e a espada do inimigo. Mas, apesar disso, os babilônios invadiram Jerusalém e encherão as ruas de cadáveres, gente castigada pelo meu furor. Eu abandonarei os moradores de Jerusalém por causa de sua grande maldade. Não terei pena quando gritarem pedindo a minha ajuda. Mas virá o dia em que eu vou reparar os danos causados para Jerusalém e curar as feridas de seus moradores. Eles viverão em paz e segurança. Mudarei o destino de Judá e Israel. Voltarei a construir as suas cidades, destruídas pelo inimigo. Eu mesmo purificarei de todo pecado e maldade os israelitas que me desobedecem. Perdoarei cada pecado que cometeram contra mim, quebrando a minha lei. Então Jerusalém será motivo de glória para o meu nome. Todos os povos da terra me louvarão, vendo as coisas boas que fiz por ela, dando-lhe a paz. A humanidade temerá diante da paz e da prosperidade que estou trazendo para esta cidade. Assim diz o Senhor, neste lugar que todos afirmam ter virado um deserto, sem homens ou animais, e em todas as cidades destruídas de Judá voltarão a ser ouvidas as vozes alegres do noivo e da noiva, as canções felizes de gente levando ofertas de gratidão ao Senhor, dizendo: louvem ao Senhor Todo-Poderoso, pois Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Porque eu mudei o destino desta terra para o que era antigamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Apesar de esta terra estar vazia, abandonada pelos homens e animais, voltará a haver pastores guiando os seus rebanhos em todas as suas cidades. Os rebanhos aumentarão e voltarão a encher os campos em volta das vilas, na região dos montes de Cefalá, na planície junto ao mar, nas cidades no sul, no Neguebe, na terra de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém, e nas cidades de Judá, diz o Senhor. Sim, vai chegar o tempo em que eu cumprirei todas as promessas de paz e felicidade que fiz a Israel e Judá, diz o Senhor. Nesses dias e nesse tempo farei brotar o ramo da justiça da árvore da família de Davi. Ele executará justiça sobre a terra. Nestes dias, Judá será salvo e Jerusalém será uma cidade segura para seus moradores. E é este o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: então será cumprida a promessa feita de Davi. Nunca deixará de haver um herdeiro de Davi para ocupar o trono de Israel, e também não faltarão sacerdotes que são levitas para trazerem ao altar do Senhor ofertas queimadas e ofertas de cereais continuamente. O Senhor disse
mais a Jeremias: assim diz o Senhor, se alguém for capaz de alterar a lei que eu estabeleci para o dia e a noite, se alguém puder impedir que o dia venha depois da noite e a noite depois do dia, então seria possível anular a aliança que fiz com Davi, meu servo. Só assim deixarei de haver um herdeiro de Davi para reinar sobre Israel. Só assim deixaria de haver levitas, que são sacerdotes, para serem meus servos. Como é impossível contar as estrelas do céu ou os grãos de areia das praias, assim será impossível contar a família de Davi, meu servo, e os levitas que me servem. E mais uma vez o Senhor falou a Jeremias: por acaso você ainda não viu o que este povo anda dizendo? Dizem que o Senhor escolheu Israel e Judá, mas depois os abandonou. Eles estão desprezando sua própria nação, achando que deixaram de ser meus povos. Assim diz o Senhor: tal como não vou mudar as leis fixas que estabeleci para o dia e a noite, para o céu e a terra, jamais rejeitarei os israelitas e a família real de Davi, meu servo. Não mudarei o meu plano de escolher o descendente de Davi como rei do povo de Abraão, Isaque e Jacó. Muito pelo contrário, restaurarei a Israel a antiga glória e mostrarei todo o amor que sinto por ele. Aleluia.